Olá, bom vizinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, técnica de enfermagem do trabalho no Supermercado Pinheiro. E hoje a gente vai abordar um treinamento para sua admissão. Então seja bem-vindo, tá? E com isso a gente vai abordar alguns assuntos que vocês precisam realmente estar ciente nas atividades que vocês vão estar executando no dia a dia. O ambulatório, por si só, ele é composto pelo Dr. Paulo, que ele atende só no período da tarde. Então, todas as informações, dúvidas e e-mails sobre estabilidade, sempre quem responde é ele. Situações para avaliar se o colaborador pode ser desligado ou não, o Dr. Paulo também que irá responder os e-mails. Então, a gente sempre pede a gentileza que os e-mails sejam enviados pela manhã. Pela manhã a gente já separa os prontuários e quando for à tarde, quando ele chegar, ele faz o atendimento presencial, depois ele faz o atendimento das lojas, que são as online, que são as do interior, e em seguida ele parte para as atividades da estabilidade, que é para saber se a pessoa pode ser desligada ou não, certo? Outro ponto, questão de guia, encaminhamentos, tudo isso requer uma consulta. Por quê? Porque ele precisa estar colocando, alegando o motivo de você estar solicitando essa guia e o motivo do qual, se você possui alguma queixa ou não no seu prontuário. Então, não tem como só você pedir um encaminhamento simples e ele já realizar. Você precisa estar agendando uma consulta pela manhã, certo? Com o nosso WhatsApp. Nisso a gente vai dizer qual a data que tem aproximadamente prevista e a gente faz esse agendamento e ocorre a consulta, dependendo do que seja o motivo, online ou presencial. Outra, isso é apenas atividades que compõem com o Dr. Paulo. Aí vem eu, a Karen, a técnica de enfermagem, que fica o dia todo, que vocês também podem estar entrando em contato, tirar dúvidas sobre os procedimentos que a gente vai estar abordando aqui no vídeo. Tem a Daiane como auxiliar administrativo e as nossas jovem aprendiz, que fica uma pela manhã e uma no período da tarde, que fica mais para a parte de arquivamento, certo? De prontuários, de documentos em geral. Então vamos lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, referente a procedimento, referente a qualquer atividade, a sistema, atestado lançado, deixado de Karen, ainda está constando falta no ponto, pode estar falando com a Karen ou com a Daiane. Não é necessário falar diretamente comigo, a Daiane ela fica por dentro de todo o processo. A única coisa que eu fico exclusivamente é a parte da enfermagem. Casos de acidentes, curativos, essas coisas assim que você precisa de uma orientação a mais. Mas se não, pode estar vendo todos os detalhes com a Daiane também. Agora a gente vai iniciar abordando da seguinte maneira. Quando a gente vai entrar na empresa, a gente faz qual tipo de ASO? O ASO admissional. Então a gente possui alguns ASOs que são o que vocês precisam ter um controle primordial em loja. A via do ASO sempre fica original em loja e a cópia vem para a medicina. Então são os ASOs admissionais, periódicos, de mudança de função, de mudança de seção, que é o de mudança de setor. Esse só é feito quando a gente sabe que o funcionário vai mudar de um setor para outro e com isso a exposição, os riscos que ele está exposto também vai mudar. Então, nesse caso, é necessário mudança de seção. Então, você precisa ter bastante atenção nisso também, porque algumas vezes ocorrem os problemas de chegar para a gente uma informação no e-mail, sendo que no sistema já está constando outra, e isso não foi passado para a gente. Então, inteiramente tem que estar integrando sempre as informações. Sempre que ocorrer qualquer modificação em loja, tem que ser comunicado de imediato na medicina do trabalho. Foi mudado, questão, vamos dizer, houve um acidente ou incidente de trabalho, tem que comunicar a medicina. Teve uma mudança de setor ou vai ter uma mudança de função, tem que estar falando com a medicina. Realizei o ASO, tenho que estar mandando uma cópia para a medicina. Por quê? Porque a gente só vai saber se você mandar. Isso para as pessoas que são do interior. Da capital,
são feitos aqui justamente no próprio ambulatório do Pinheiro, certo? Então, assim, tem que se atentar ao pessoal que é do interior. Então, existem esses tipos de ASO. O controle é anual. Agora, tem algumas funções que começam e a validade só são de 6 meses, que é para quem manipula alimento, que é no caso o sushi man. O sushi man e auxiliar de sushi man, eles precisam estar fazendo ASOs de 6 em 6 meses, mas a gente sempre pede com 1 mês de antecedência. Para caso venha ocorrer alguma eventualidade que ele não possa estar realizando os complementares, ou ele falte, ou ele adoeça, isso não venha a atrasar o exame. Então, com isso, a gente sempre pede o quê? A gente nunca diz que um ASO se vence com 1 ano, a gente diz que o ASO se vence basicamente de 11 em 11 meses. Sushi man e auxiliar de sushi man, se for capital, vence de 5 em 5 meses, certo? Agora, se for interior, é anual. Capital é de 5 em 5 meses, certo? Tem algumas funções também que exigem exames complementares, que é os que manuseiam alimentos. Por quê? Porque eles têm contato direto com a alimentação, seja do cliente, seja aqui no CD, que é na hora que eles estão fazendo o almoço, fazendo qualquer tipo de comida. Então, nisso requer alguns exames complementares que também vão estar indo nesses slides que vocês vão estar vendo. Auxiliar de cozinha, cozinheiro, pizzaiolo, auxiliar de sushi man, todos eles precisam fazer os exames complementares, certo? Então, vocês precisam se atentar em que, quando tem os exames complementares, o resultado ele demora mais alguns dias além do que o esperado. Na capital, demora de 5 a 7 dias úteis para sair o resultado. Então, a gente precisa fazer com bastante antecedência. Já no interior, tem algumas clínicas que demoram já 15 dias para sair o resultado. Então, quando se tratar de uma admissão nessas funções, a gente precisa estar fazendo com bastante antecedência, já para não dar erro no processo. Porque vocês precisam entregar aquela documentação ao setor pessoal, ao DH, no tempo hábil. Isso, a gente precisa ter aquela velha atenção nos exames complementares devido a todo esse processo. Então, sendo assim, quando a gente for fazer os exames, a gente precisa realmente saber qual a função, dependendo da função e do setor que vai vir um risco. E nisso a gente vai avaliar quais os exames, se é necessário um exame complementar ou não. A grande maioria das funções não exige exame complementar, apenas essas de manipulação de alimentos. Quando eu for pegar a rescisão desse colaborador, eu vou fazer da seguinte maneira. A rescisão, em anexo, eu vou colocar a via do ASO original que está em loja. Não é um ASO admissional, não está sendo desligado no período de experiência, então você vai anexar junto com a rescisão e mandar direto para o setor pessoal. Você não vai mandar separadamente os documentos. O ASO para medicina e a rescisão para o setor pessoal. Não, você vai mandar tudo junto para o setor pessoal, porque a via original fica lá. A gente só precisa ser comunicado que isso já foi realizado, porque às vezes ocorre da falha de comunicação de vocês não enviarem e o setor pessoal ficar cobrando a medicina, certo? Então, nesse ponto, você precisa só ter um pouco de atenção nisso. Agora, Karen, ele está sendo desligado, não é no período de experiência. Então, você deve estar fazendo o ASO demissional. É feminino, está sendo desligado pela empresa, precisa fazer o beta-HCG. Agora, Karen, é mulher, mas está sendo desligado no período de experiência. Mesmo assim, ela precisa fazer o beta-HCG? Sim. Por mais que seja no período de experiência, ela precisa. O único ponto que não é necessário fazer o beta-HCG é se a mulher, né, a colaboradora, estiver solicitando desligamento. Aí ela não é obrigada a fazer o beta-HCG. Mas se é a empresa que está desligando ela, seja por término de contrato ou então por desligamento mesmo, normal, ela precisa estar fazendo o exame de beta-HCG, ok? Vocês não podem esquecer desse detalhe. Então, fez o exame demissional. Quando é capital, a grande maioria, tudo é feito aqui no ambulatório mesmo do Pinheiro.
e quando é interior, é feito na clínica terceirizada. Mas lembrando que tem que fazer o exame, certo? De demissional. O outro ponto é o exame de retorno ao trabalho. Esse exame você precisa ter atenção demais. Quando a pessoa é afastada pelo INSS, ela só pode retornar como, Karen? Ela só deve retornar se ela tiver uma alta médica por escrito do médico dela, onde vai informar, seja uma declaração ou um atestado. Fulano, que é o Francisco, o senhor Francisco dos Anzóis, está apto para voltar às suas atividades sem precisar de restrição alguma. O mesmo se encontra bem. Pronto. Ele tem que ter apenas um documento onde informe por escrito, nada de boca, certo? Que ele pode voltar. Ele tem esse documento, manda a foto para a gente no WhatsApp da medicina, a gente já valida o documento e já pede já para o administrativo agendar o aso de retorno. Ou então até mesmo o próprio colaborador pode estar mandando para a medicina do trabalho. A gente já valida e já diz, olha, seu aso de retorno fica agendado para o dia X. Agora ele só pode voltar às atividades depois que ele fizer esse processo, que é a alta médica, o aso de retorno. Pronto, eu fiz, a Karen estava afastada, pelo INSS, que fez o aso de retorno hoje. Ela pode já voltar à atividade hoje? Não. A Karen só volta no dia seguinte. Aquele dia que foi feito o aso, ela ainda não retorna, porque a gente ainda vai estar voltando a pessoa no sistema. Então, a pessoa só pode bater o ponto a partir do dia seguinte. Então, tem esses quesitos que a gente precisa estar seguindo, certo? E é necessário. Então, tem dúvidas sobre afastamento, sobre retorno, entre em contato com a gente, tá bem? Então, a parte dos asos, basicamente, fica esses pontos que a gente abordou nesse momento. Agora a gente vai estar abordando a questão dos atestados médicos, que é onde a gente precisa ter também muita atenção. Quando a gente recebe um documento de atestado médico, é necessário que a gente tenha pelo menos uma prévia de conhecimento. Como seria? Quando eu recebo um documento, eu preciso ver se ele está rasurado, se ele possui CRM, se ele possui a assinatura do médico. Foi uma consulta online, possui QR Code? Então, assim, eu preciso desses detalhes para realmente me certificar e receber o documento. Atestado de até 2 dias na capital é recebido em loja, no prazo de 48 horas a contar da data do atestado. Com esses detalhes referente ao atestado, vocês precisam realmente ter atenção devido a isso. Então, recordando, o prazo de entrega é 48 horas a contar da data do documento. Karen, o atestado veio com horas. Dificilmente um documento vai vir com a hora definitiva que ele foi atendido. Então, a gente já começa a contar das horas. Mas a grande maioria dos atestados, 80% do que a gente recebe aqui, não vem com horas. Só vem com a data especificando e o local, tá? Então, a gente sempre conta 48 horas daí. Karen, caiu no dia de uma folga. Não tem problema. A questão, quando eu pego um atestado, vamos dizer, a Karen pegou um atestado hoje e amanhã, só que amanhã estava designada a folga dela. Então, a partir do momento que eu peguei o atestado, ele automaticamente já vai substituir a folga. Então, não vai ter mais a folga, vai ser o cumprimento do documento conforme o médico emitiu, que é o atestado onde ele está informando a quantidade de dias que aquele funcionário precisa se ausentar. Karen, um funcionário pegou 3 dias de atestado, mas só quer usar 1. Aí você deve entrar em contato com a medicina do trabalho, falar com o Dr. Paulo e verificar a possibilidade dele retornar antes de concluir o atestado. Mas só quem pode dar essa autorização é o médico da empresa. Por quê? Porque só quem emite e anula atestado é médico. A gente não tem esse poder em mãos para estar fazendo. Mas ele está alegando aqui que está bem, certo? Como é que ele está bem e foi em busca de um atestado? Então é algo assim que você não condiz, as informações não batem.
Então, realmente, para a empresa se resguardar de uma forma que não venha gerar futuros problemas, dores de cabeça, tem que seguir o processo correto, tá? Então, referente a atestados, são esses pontos que a gente precisa estar abordando. Tem dúvida? Sempre vai surgir dúvida, porque cada caso é um caso, cada colaborador é de uma maneira, então sempre tenta entrar em contato com a medicina. Nunca vai no eu acho, ou então talvez seja assim. Não, você precisa ter certeza do processo para que isso não venha ocorrer erros, tá? Outro ponto, atestados acima de 15 dias. Isso já gera afastamento pelo INSS. O que é necessário? Cara, eu tô com um funcionário que ele fez uma mini cirurgia no olho e foi da catarata e tal, e só pegou 15 dias. Vai gerar afastamento? Se for só 15 dias contados, não. Agora, ultrapassou 15 dias, aí já gera afastamento pelo INSS, a gente já tem que estar entrando em contato com o funcionário. Ou então vamos dizer, Karen, ontem mesmo a gente recebeu essa demanda. O funcionário fez uma mini cirurgia, mas pegou 32 dias de atestado. Nesse caso, a empresa, ela cumpre os primeiros 15 dias, depois disso é pelo INSS. Então, o que é que o funcionário precisa fazer? A partir do momento que a loja recebe um atestado desse, a loja vai só bater a cópia do documento, a via original fica com o próprio colaborador e para a medicina ela só vai mandar uma cópia desse atestado. Em seguida, ela vai dar o contato da medicina do trabalho para o colaborador e dizer que ele deve entrar em contato o quanto antes. Para quê? Porque a medicina vai estar passando todas as orientações de como é feito a perícia no INSS. Se o colaborador permitir passar os dados do gov.com, que são os dados pessoais dele, a gente consegue fazer o agendamento se o cadastro tiver tudo ok. CPF tiver válido, tiver todas as informações ok, certo? Aí nesse ponto a gente consegue fazer esse agendamento e ajudar o colaborador nisso. Quem vai designar se vai ser uma perícia online ou presencial não é a pessoa que está fazendo o agendamento, é o próprio INSS, o próprio sistema. No momento do agendamento, da marcação, ele já dá a opção de dizer se é online ou se é presencial. Tá? Então, essas informações você também precisa estar passando para o colaborador. Questão de INSS, a gente sempre faz o agendamento, depois disso a gente passa todos os dados via WhatsApp para o próprio colaborador e informa que ele precisa estar acompanhando no gov.com se caso o perito venha solicitar algum documento a mais, se caso ele tiver algum tipo de divergência no processo. Então, tudo isso é o próprio funcionário que precisa estar acompanhando. Mas, lembrando bem, foi INSS, passa o contato de imediato da medicina e pede para ele entrar em contato, falar com a gente, informar que é um atestado superior a 15 dias e que ele precisa estar agendando a perícia. Caso o funcionário não queira que a gente ajude a agendar a perícia, não tem problema, ele não é obrigado. A gente só passa os dados, as informações, o site, diz como ele pode estar fazendo esse próprio agendamento, que seja ou via sistema, que é pelo site do próprio INSS, ou então por telefone, ligação, ele também consegue estar fazendo esse agendamento. O interessante é pelo site, porque fica tudo registrado, você consegue emitir os documentos e guardar para si próprio. Agora, por telefone, é só o número de um protocolo que o atendente passa. Então, o mais viável seria pelo sistema. Mas, cada caso é um caso. Existem algumas pessoas que possuem divergência no CPF, e realmente a gente só consegue agendar por telefone. Ou então, só presencial no próprio INSS, o mais próximo da sua residência. Foi esse ponto do afastamento do INSS e dos atestados comuns, ok? Após isso, a gente finaliza já a demanda de atestados. E a gente agora vai entrar em outra abordagem. Qual é? Vamos só recapitular. A gente já abordou um pouco sobre ASOS, atestados médicos, e agora a gente vai abordar sobre acidentes ou incidentes em loja. Como eu devo proceder? O que eu devo fazer?
Quando tem um acidente ou incidente em loja, você deve comunicar de imediato a Medicina do Trabalho, Segurança do Trabalho, passar um e-mail onde tem tipo um scriptzinho, que são as perguntas que você precisa estar respondendo. Em anexo, deve ter o atestado do colaborador ou então, se caso ele disser, eu não quero ir para o médico porque para mim foi algo bobo, algo banal. Aí ele tem que fazer o termo de recusa. Karen, esse termo de recusa, como eu posso ter acesso a ele? Esse termo de recusa já foi passado para todas as lojas, mas se caso você ainda não tiver, você pode estar entrando em contato com a medicina e a gente envia para você o modelo. O colaborador deve sempre preencher isso a próprio punho com as informações, certo? Que está já no formulário, tá bom? Mas isso é só se caso ele se recusar a buscar por um atendimento médico quando ocorra algum acidente ou incidente. Tem que ter esse documento, seja qual for o horário. Karen, o acidente foi 10h30 da noite, só que ele só foi buscar atendimento no dia seguinte, 7 horas da manhã. Tem que fazer o termo de recusa. Por quê? Porque se trata de um acidente que ocorreu no dia anterior, que se realmente fosse algo agravante, fosse algo bem prejudicial, ele teria buscado por atendimento naquele mesmo instante. Então, por que ele aguardou o dia seguinte? Então, isso já se torna como se ele tivesse se negado a receber atendimento. Então, ele já tem que fazer o termo de recusa com a data que foi a ocorrência. Outro ponto, funcionário, ele estava e topou num pallet. Mas só que ele disse que está bem, o pé dele não está doendo, nem nada, faz o termo de recusa. Por quê? Porque a grande maioria dos acidentes, quando é topado, quando é mau jeito no pé, sempre após 2 dias, a pessoa já vai atrás de algum atestado médico. É quando você começa a sentir um incômodo no tornozelo. Então, tudo isso pode vir a agravar e ele querer dizer que foi devido à atividade dele. E às vezes nem é, às vezes é algo por fora. Vamos dizer que ele jogou bola, como já estava meio sensível, então com aquela atividade extra, mais forçou um pouco além, né? E com isso pode ter complicado ou ter tido algumas complicações, mas sempre devemos fazer o termo. Após o termo, eu vou passar o e-mail com todas as perguntinhas, copiando. Vamos lá. A Segurança do Trabalho, a Medicina do Trabalho, a Elaine Cristina, que é a nossa gestora da Medicina do Trabalho, a psicóloga da loja e o gerente da loja. Quem deve estar passando esse e-mail? Ou o gerente ou o administrativo da loja. Passa o e-mail com todas as informações, em anexo, se ele não buscou por atendimento médico, já o termo de recusa, e a via original do termo de recusa deve mandar para a medicina por malote. Agora, vamos dizer que ele foi para um hospital e eu ainda só tenho as respostas das perguntas e não tenho um atestado médico. Aí o que é que eu faço? Eu mando a resposta já das perguntas. Por quê? Porque a segurança precisa estar fazendo toda a investigação para a abertura da CAT daquele colaborador, se for necessário. E nisso, assim que ele já tiver o atestado, eu já mando em seguida, certo? Você não precisa ficar estagnando as informações do acidente até receber o atestado. Não. Se eu já tenho as informações, eu já mando de imediato. Lá embaixo eu coloco a informação, a observação. No aguardo do atestado do colaborador. O mesmo ainda segue em busca de atendimento médico. Ou então, mesmo ainda segue aguardando atendimento médico. Assim que ele tiver, você já manda para a gente em anexo. A via original do atestado vem para a medicina por malote, mas sempre colocando em cópia no e-mail, ok? Então, quando se trata de acidente, gente, precisa realmente ter a comunicação. Ou então, outro ponto, sem ser acidente ou incidente. O colaborador foi para uma festa, algo assim, na folga dele. No dia seguinte, ele amanheceu, ele foi trabalhar, ele estava com o olho roxo, com alguns traços de, como se dizer, machucado, e ele trabalha na função de auxiliar de serviços gerais, manuseando aqueles produtos químicos.
E nisso ele fica muito exposto. Por quê? Porque ele é auxiliar de serviços gerais da loja. Então ele fica assim, mesmo na frente da loja, onde todos os clientes estão passando. Então, será que ele realmente está bem para estar ali nessa atividade? Então, toda vida quando ocorrer esses tipos de ocorrência, também devem comunicar a medicina. Por quê? Porque a gente vai estar acompanhando, vai estar orientando, vai estar dizendo que esse colaborador deve buscar por um atendimento mais próximo da residência dele. Ele não tem condições de estar ali a essa exposição, porque com a mensagem que a gente também vai estar passando para o cliente, com aquele colaborador nessas devidas condições. Então a gente precisa realmente pensar tudo que ocorrer em loja referente à saúde, à doença, passou mal, teve uma crise de ansiedade, teve uma crise de pânico, tem que comunicar de imediato a medicina do trabalho. Porque o que ocorre? A gente tem alguns casos eventuais que colaboradores passam mal dentro do banheiro, alguma coisa assim do tipo, e a medicina é a última a saber. Sendo que a medicina é o setor responsável e é o que precisa realmente estar acompanhando o colaborador. Então a gente só vai saber o que vocês disserem. Então nesse ponto vocês também precisam, a comunicação é primordial, tanto entre o gerente e a medicina, quanto entre o administrativo e a medicina. Então são esses pontos que a gente precisa abordar com vocês. Se tiver dúvida, entre em contato com a medicina. Fala comigo, fala com a Daiane. Então a gente vai estar tirando a dúvida de vocês. Se for necessário, a gente passa para o Dr. Paulo, dependendo da situação, de como seja. Mas a gente vai tentar de todas as formas solucionar e tentar lhe ajudar o mais rápido possível, tá? Então tenham todos um ótimo dia de trabalho. Precisando, a gente estará sempre à disposição. Obrigada!